Oi pessoal, boa tarde. Vamos rezar juntos a nossa novena ao Divino Espírito Santo, hoje no 7º dia. Sejam bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando, vou cantar uma música ao Espírito Santo. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração, derramar em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração, derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu chamar a Jéssica para a gente fazer o nosso 7º dia da novena ao Espírito Santo. Olá. Oi, Jéssica Martin. Oi, Kátia Kist, tá me vendo bem? Eu acho que tô mais ou menos. Eu vou tirar da minha Wi-Fi, eu acho, né? Tá. Tu tá meio tremidinha. Travou as duas ou só a Kátia? Eu só tô quieta aqui. Pra mim, a Kátia tá travada. Voltou? Oi? Oi? Voltou? Agora foi? Agora Tá acho me que deu. ouvindo, Kátia? Foi? Bora rezar então. Vamos Vamos rezar que estamos Eu vou rezar logo. já. Em nome do Pai, do Filho, Do do Filho e Espírito do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Pessoal, só avisem aqui nos comentários se acontecer qualquer coisa de trancar alguma imagem, tá? Ou o som, que daí a gente refaz. Nós vamos à meditação do dia. Ó Divino Paráclito, és o santificador das almas. Isso, né, Jéssica? Isso aí. 7º dia. Se o Criador não quisesse elevar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela, dá-lhe sempre espírito, vida, graça, amor, melhor dizendo, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõem à graça divina, que deseja nos elevar à participação da natureza divina. Mas quem dará a uma criatura da terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Este milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual, com força e suavidade, conduz as almas ao santo viver, a que nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a Ele sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim unicamente para Ele. O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que Ele é princípio e fonte de toda santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos e ajuda para a nossa santificação. É, de fato, Ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal que consiste no orgulho, na sensualidade e na avareza. É Ele quem o faz olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor. Reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras às nossas ações. Na verdade, o Divino Espírito cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura: vos darei um coração novo e um espírito novo. Vos tirarei da vossa sepultura, isto é, do mortífero estado da culpa. Vos darei o meu espírito e viverei. Eu disse, eu farei. Ezequiel 37. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Kátia, a tua imagem tá bem estável, mas a tua voz eu tô ouvindo bem, entendeu? Entendi. Eu acho que para as outras pessoas também deve estar assim, mas dá para te ouvir bem. Só tá assim meio borradinha, meio tremida. Tá com filtro diferente. Tá com filtro diferente hoje. Oh, que beleza, esse filtro não tá muito bom. Não tá dando para te ver muito bem. Olha só, sabe o que eu penso? Primeira coisa que me vem na cabeça quando a gente fala sobre esse dia é que em cada linha dessa meditação da Beata tem muita riqueza. Cada linha. E cada linha daria pra gente ficar... Eu fico muito tempo pensando, sabe? Eu fico pensando assim, não só porque nessa linguagem aqui parece que tá um pouquinho... Hoje ela tá um pouquinho mais rebuscada, hoje ela usa umas palavras um pouco diferentes para explicar, né, sobre essa função, digamos assim, né, do Espírito Santo, que é o santificador da nossa alma. Mas é realmente, cada frase aqui tem muita riqueza, né? Mas o que não sai da minha cabeça, sabe, Kátia, é assim, como a gente perdeu a noção que a gente precisa ser santo. Uhum. Isso é o principal, sabe? Eu acho que existia, né,
há anos atrás, né? A gente sempre vive, óbvio, né? A gente sempre vive uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, né? Desde o princípio, né? A serpente estava ali na volta de Adão e Eva para tentar, para destruir o plano de Deus. Mas eu acredito que assim, a gente já teve uma fé mais forte na sociedade, na cultura. A fé já esteve mais estabelecida, né? Os princípios de fé. Há não muitas décadas atrás era normal que os casamentos durassem para a vida toda, por exemplo, né? Ou que era muito natural que no domingo os pais pegassem os filhos e fossem todos para a missa, né? Fazia parte da vida. Então, e acredito que ainda mais tempo, mais séculos atrás, mais ainda presente era essa noção da santidade, né? Que o que Deus quer de nós e que o nosso lugar, nosso destino é o céu, tem que ser o céu, né? Então, para ir para o céu, eu preciso ser santo. Se esse é o lugar que eu quero ir, eu preciso ser santo, porque se não for santo, não vou conseguir entrar no céu. Então, eu tenho que buscar uma vida de santificação, né? E a gente perdeu, eu acho que esse primeiro princípio. A gente já não entende mais que precisa ser santo, né? E foi roubado de nós tanto isso foi roubado da gente, que a gente já não tem a dimensão. A gente fica pensando assim, né? Eu preciso ser bom, eu preciso ser um bom ser humano, né? Eu preciso ser uma pessoa melhor. Ah, não vou roubar, não vou matar, né? Você aqui. Mas nem se dá conta, às vezes, de quantos pecados mortais ou mesmo veniais continua cometendo e não está buscando a santificação da alma. Não está buscando uma vida sobrenatural de graça, uma vivência na graça, né? Para o crescimento espiritual, para a nossa santificação. Nós fomos roubados disso. Isso foi roubado de nós. A noção de que precisamos ser santos, ela foi estraçalhada na nossa cultura, né? Então, a primeira coisa que eu penso que nesse dia a gente precisa pensar nessa novena é: eu preciso ser santo. E é algo que a gente tem que, por mais que a gente conheça, eu sou católica, tu é católico, todo mundo aqui é católico, tá fazendo a novena, às vezes a gente tá há muito tempo já na caminhada, já fez um monte de novenas, vai na missa todo domingo, mas não tem essa urgência dentro do peito da necessidade da nossa santificação. Nós precisamos ser santos. Essa é a nossa vocação. A nossa vocação é a santidade, o chamado da nossa vida. Nós fomos feitos para a santidade, né? E nos foi roubado isso. Nos foi roubado de uma maneira que a gente, inclusive, estranha, né? A gente acha, assim, que santo é alguém de séculos atrás, né? É um chamado para padres, irmãs religiosas de séculos atrás, com nomes estranhos, né? E que a gente vê alguma imagem ou alguma pintura estranha. E isso pra gente é santidade. A gente já não conhece e reconhece a santidade nas coisas cotidianas da vida, né? E aí, né, Kátia, é muito bacana a gente voltar, né, para Santa Giana, né, que tu tens o grupo, né, de intercessão, de oração constante, de novena constante a Santa Giana, que é uma mulher normal, uma médica, profissional, casada, com filhos, né, e que faleceu há pouco tempo, né, há pouquinho tempo, que usava calça às vezes, que usava roupas normais, né, que estudou numa universidade e que em tudo isso, fazendo tudo isso, sabia que a sua vocação era a santidade e buscou nessa vida de mãe, de profissional, de esposa, né, a santidade. A ponto de hoje, né, a gente poder rezar e pedir intercessão dela e ter certeza, né, da igreja declarar: não, ela é santa, né? E é muito bacana quando a gente começa a olhar exemplos tão perto da gente, né? Porque a gente vai vendo que é possível e que é para nós, né? Eu sou chamada a ser santa. Na condição que eu me encontro hoje, no lugar que eu me encontro hoje, eu sou chamada à santidade, né? E só quem vai poder fazer essa obra em mim é o Espírito Santo. Porque é Ele que me ajuda, porque é Ele que me santifica. Eu não me santifico sozinha, né? Eu não me basto. Não basta de minha parte boa vontade. Eu tenho boa vontade aqui, né? De ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa boazinha, alguém que todo mundo gosta. Gente, o santo não é alguém que todo mundo gosta, né? Eu não sei de onde veio essa ideia, às vezes, de pensar que são pessoas assim, passivas diante da vida, né? E que todo mundo achava queridinho, bonitinho. Não é só olhar a vida dos santos. Padre Pio. Né?
O Padre Pio, exato. Pessoas de personalidade muitas vezes forte, né? Determinados, que desagradaram o mundo. Na sua grande maioria, nas suas escolhas de santidade, desagradaram o mundo. Quantos foram mártires porque desagradavam o mundo, né? Porque não estavam concordando com o mundo, com a cultura vigente. E aí a gente, às vezes, como católico, nesse tempo, a gente quer ter paz com o mundo, sabe? A gente quer ser assim, tão bonzinho. A gente acha que ser santo, assim, de repente é ser bonzinho. É concordar com tudo. É não comprar briga nenhuma com a cultura atual. É não comprar briga com o mundo, sabe? Não ser e cancelado. só deixar a vida... Exatamente, tenho medo que as pessoas, não quero desagradar ninguém, não quero ofender ninguém, né? E passa a viver uma vida de ofensas cotidianas a Deus. Sem se importar com aquele único justo juiz que nos julgará. Olha, eu tenho muito temor disso. E se tem uma coisa que eu tenho medo na minha vida, é o momento do julgamento. É eu e Deus, cara. E não vai ter desculpa, né? Não vai ter desculpa. Então, primeiro, assim, eu tô falando uma coisa bem rasa, né, Kátia? Não é rasa, assim, não. A Beata traz tanta riqueza, né? Mas eu tô colocando lá embaixo. Eu tô colocando a nossa realidade. A nossa realidade hoje é de olhar para esse texto da Beata e nem entender que isso aqui é para nós. Exatamente. Que esse é um lugar. Isso que eu tava pensando quando eu li ali, Jéssica, que onde foi que a gente perdeu essa noção de que essa vida sobrenatural e a santidade é para mim. Então, não pode me causar escândalo ler uma biografia de um santo e achar tão se tá muito distante da minha vida, tem algo muito errado. Exato. Porque eu sou chamada a mesma vida. E por isso que é bom esses santos modernos, porque eu lembro da Clariana, que ela encontrou numa médica um exemplo, né, um espelho para ela exercer sua medicina. E assim a igreja tem tantos. Tem os jovens, que é para eu, no meu estado de vida, jornalista, solteira, encontrar um espelho. É para viver aquilo ali. Não é só para eu ter aquele santinho na minha mesa, para eu fazer a novena. E eu não vou conseguir, talvez, reconstituir o que o Pedro Augusto falou essa semana, que toda, né? E aí o outro lado da coisa. Deus sempre vê a minha miséria, porque eu vou me comparar com Deus. O santo, ele olha para Deus e quanto mais ele olha para Deus, ele vê que mais ele tem que melhorar. Não se comparar com cultura. Eu acho que não tá bom. Falou isso em algum dia dessa semana. Sim. Se eu me comparar à vizinhança, tá ótimo, né? Eu vou na missa, rezo o rosário, já melhorei tanto, já não faço isso aqui. Mas não é. Deus é a forma, é o Espírito Santo. Exato. E claro que ter essa compreensão, né, já é graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos dar essa compreensão e esse desejo de vida sobrenatural, né? Como é importante a gente se dar conta para que vida que a gente vive. Né? Qual é a vida que eu vivo? Para onde que eu tô indo? Cara, para onde que eu tô indo? Quem que eu sou? O que eu quero da minha vida? No que eu realmente acredito? No que eu realmente acredito? Eu acredito em vida eterna? Eu acredito em Deus Pai Todo-Poderoso? Eu acredito na salvação, na remissão dos meus pecados, na salvação que Jesus conquistou por mim na cruz? Eu acredito que na Santa Missa é esse sacrifício que está acontecendo lá. Eu acredito nisso de verdade. Eu acredito que o Espírito Santo é hóspede da minha alma. Eu realmente acredito nisso. Porque se a gente realmente acredita nisso e que a nossa vida ela é para sempre. Ela é para sempre. Cara, que escolhas eu tô fazendo hoje? Porque se eu não acredito nisso, se essa não é a minha fé, aí você vai plantar banana, vai virar cambalhota, entendeu? Vai viver qualquer vida, vai dizer o que importa é ser feliz ou que todos os caminhos levam para Deus, né? É uma caricatura daí, né? Se te faz feliz, se te faz feliz é bom, é Deus que quer. Cara, tanta mentira, isso tudo é mentira, isso é tudo mentira. No que eu creio? Nós estamos tão perdidos que nós não sabemos, às vezes, nem no que nós cremos, nem na igreja cuja fé nós dizemos que professamos, né? Não sabemos mais que nosso chamado, a nossa vocação é santidade, por isso não buscamos uma vida interior. Cara, se eu creio, sou católico, e eu creio em Jesus Cristo, eu creio que o Senhor Espírito Santo, ele é doce hóspede da minha alma. Eu creio que Deus é meu Pai, eu creio que existe uma vida eterna. Eu creio que existe céu, eu creio que existe purgatório e eu creio que existe inferno. Qual é o destino que eu estou trabalhando para minha alma?
De que maneira que eu estou vivendo a minha vida? Para que lugar eu estou caminhando? Para onde que eu estou decidindo ir? Para onde eu estou decidindo levar a minha família, né? Eu estou puxando aqui para baixo, né? Eu disse, né? Tem tanta riqueza aqui, mas eu estou puxando lá para baixo, porque é preciso tanto que antes de a gente olhar para isso aqui e dizer que palavras lindas, cara, eu quero ser santo. Eu sou católico. Eu sou católica. Eu quero ser santa. Eu quero ser santa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir a graça do Espírito Santo. Eu vou pedir a graça do Espírito Santo todos os dias. É Ele que vai santificar minha alma. E eu vou viver uma vida de luta. De luta. A santidade, o santo é aquele que luta todo dia, que não existe, não é aquele que tem ausência de pecado, né? Não peca nunca. Não é isso. Mas é aquele que pecou e, caraca, caí, escorreguei. Meu Deus, me perdoa. Ofendi teu coração, Senhor. Me ajuda. Não quero ficar nesse lugar. Não quero ficar nesse lugar de pecado, Senhor. E às vezes, Kátia, e eu não sei se tu já passou por esse momento na tua vida, mas eu me lembro assim. E eu gosto de trazer à memória às vezes, sabe? Os lugares de onde o Senhor me tirou e pensar do que teria sido a minha vida não fosse a misericórdia de Deus, né? Porque nós não temos méritos. O mérito todo é da misericórdia de Deus, né? Mas eu lembro de tantas vezes que eu amava tanto mais o pecado e que eu desejava tanto mais o pecado do que a Deus. E quantas vezes a minha oração para o Senhor foi: Senhor, eu quero te amar, mas hoje eu amo mais o pecado. Eu quero te amar mais do que eu amo fazer essa coisa errada, mas hoje eu amo mais fazer aquela coisa errada. Me ajuda a um dia eu te amar mais. Sabe, essa oração sincera, eu acredito que me salvou. Deus olhou para a sinceridade, para a miséria da minha alma, para a miséria. E Deus, ele estende a mão e nos salva do lodaçal do pecado que a gente vive. Ele nos salva, é Ele que nos salva. Nós não temos mérito nenhum. Os méritos são todos do Senhor. Ele nos toma pela mão, Ele nos ajuda. Da nossa parte, Senhor, me ajuda porque eu quero. Sabe, eu quero. Agora tem vezes, Kátia, que daí Deus já nos tirou do lodaçal, né? A gente já não tá mais imobilizado pelo pecado, porque às vezes a gente tá imobilizado pelo pecado. O pecado nos prendeu. A gente sequer consegue sair daquilo, né? E aí é necessário muito esforço mesmo, mas depois a gente sai. A graça de Deus, ela nos tira desse lugar. E é com muito sofrimento, às vezes, que a gente abandona pecados que a gente ama muito, né? Coisas erradas que a gente amava fazer. Oh, e depois... Já que tu tá falando isso, meu coração tá fervendo já faz uns minutos pra te pedir pra falar uma coisa. Nós não combinamos antes, mas eu sei que é o teu ministério, não vai ter problema pra ti. Eu tenho sentido desde o início aqui da live de falar sobre o matrimônio, né? Porque tem muita gente que tá desistindo do seu matrimônio diante da prova e talvez se esqueça da responsabilidade que tem de santificar o outro, né? Mesmo quando o outro saiu de casa. E eu tava pensando e lembrando, tu falando isso, é polêmico, talvez alguns participantes da novena ainda não tenham um envolvimento com a igreja, mas a gente precisa ser verdadeiro. Aquele vídeo do Padre José Augusto, onde ele fala que um casal que não tem matrimônio, o primeiro que morrer vai pro inferno. E os comentários daquele vídeo: quem é um pai, quem é um homem para dizer quem vai pro inferno? A gente acredita ou não acredita? É assim que funciona, eu querendo ou não. Sim, se eu faltar a missa no domingo, é assim. É assim também. É assim também. Então, ali há um compromisso, né, no casal, no momento em que eles decidem viver juntos. E assim eu fiquei lembrando, né? O Espírito Santo foi me lembrando, minha mãe era uma pessoa que não tinha vida de igreja, né? Tinha vivido os sacramentos, depois se afastou. E o meu pai buscava o sacramento. Todo domingo meu pai ia na missa. E eu tenho muita fé que o meu pai santificava a vida da minha mãe pela comunhão que ele tinha com Jesus. E trazia... Minha mãe manifestava virtudes, frutos do Espírito, né? Vivendo a vocação fiel ao meu pai, cuidando de nós. Eu creio ali na misericórdia, né? Mas faltava para ela o sacramento, Jéssica. Só que como ela era um com meu pai, eu tenho tanta fé que a vivência do meu pai, dos sacramentos, trouxe essa graça para minha mãe, especialmente naquele período que ela teve, né, a sua purificação, seu purgatório em vida. Então eu fico pensando, né, me veio isso no coração, Jéssica. Eu vi que tu falou hoje para as mulheres não desistirem do seu casamento. Isso, inclusive, está na palavra de Deus. A responsabilidade diante de Deus.
Sim, é porque a gente a gente volta de novo para essa perda total dos valores, né? E do conhecimento da nossa fé. Cara, quem teve a mente, o imaginário e a fé formado por novela da Globo a respeito de casamento? A nossa geração. É. Qual é a formação que a nossa geração teve, Kátia? A nossa geração foi formada a respeito de relacionamentos por novela da Globo. E olha que interessante, cara, tem uma pesquisa muito famosa que foi feita assim, ó. Eles compararam, né, os lugares onde o sinal da Rede Globo chegava com os níveis com os números de divórcio que aconteciam nas cidades brasileiras. Tá. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. Mas os lugares onde o sinal da Rede Globo chegava, conforme o tempo passava, aumentava o número de divórcios. Olha, Deus abençoe quem parou para fazer uma pesquisa dessas, né? Mas tem noção que o nosso imaginário a respeito de casamento foi formado por esta porcaria? Sem valor moral, sem valor religioso nenhum. Quanta novela da Globo, o padre era o malvado ou o padre era o apaixonado que fugia com a mocinha. Cara, essa é a formação religiosa. E daí o bonito era o amor. O amor é mais de tudo. O amor é mais de tudo. Aí a esposa era uma bruxa e a amante era maravilhosa. Com quem que a gente torcia pro homem ficar? Com a amante. E o nosso imaginário, porque importava ser feliz. Importava que a outra pessoa era melhor. Gente, a gente foi tendo, Kátia, esse nosso imaginário formado assim. E aí, quando a gente vai viver a vida, a gente não quer viver muitas vezes essa vida. A gente quer viver uma vida que a gente casou e quer ficar junto para sempre, né? Só que bate na nossa porta essas situações todas. Bate o divórcio, bate, né? Quando, principalmente quando a gente não edifica a nossa casa sobre a rocha, quando a gente já começa o relacionamento de forma errada. Fica mais fácil, a gente está mais suscetível a esse tipo de situação. Estamos mais suscetíveis, sim. E aí, a gente até quer lutar mais um pouco. Mas daí a gente começa a achar que é muito humilhante. Ora o marido já está com outro, ora o marido traiu. Se traiu, trai também. Esses são os valores que nós recebemos. Bem capaz que tu ia ver numa novela uma esposa que ficasse lutando, porque a gente não viu isso em lugar nenhum. Isso é coisa pra louca, isso é coisa pra gente doida. Então, os exemplos que nós temos da mulher de hoje, né, da mulher empoderada, é uma mulher que pisa em cima do homem, né? Uma mulher que está em disputa constante. Disputa constante. Cara, isso tudo, assim, joga no caldeirão, vai dar ruim para qualquer casamento. Né? Toda essa inversão moral vai dar ruim onde? Para o casamento. Qual é o grande objetivo do capeta? Desde que esse mundo é mundo. Dividir o casal. Primeira coisa que acontece no primeiro pecado cometido na face da terra, Adão e Eva. Mútuas acusações, diz o catecismo da Igreja Católica. A serpente traz, Deus chega e diz: o que fizeste? Foi essa mulher aí que tu me deu, Deus. Já começa a acusação. Eles já começam. A serpente entra e a primeira coisa que ela causa é divisão no primeiro casamento da face da terra, do primeiro casamento da história. O diabo odeia a família. Ele odeia que a gente gere vida, que a gente gere filhos, que a gente gere filhos para Deus. Esse é o pavor do demônio. E quando ele não consegue destruir desde o namoro, por isso que às vezes é tão difícil ter um namoro em santidade, um namoro em castidade. Um namoro, para ser bem claro, que não tem intimidade sexual antes do sim no altar da promessa para Deus. Isso aí dá mais nó ainda, Kátia, na cabeça das pessoas. Dizer que é preciso esperar. Dizer que é preciso namorar sem experimentar antes. Como assim? Pois isso é santidade. Aí a gente brinca de ser católico. Quando a gente... Cara, a coisa é tão mais séria. A inversão moral é tão grande que todos esses valores que a gente está falando aqui, Kátia, já foram esquecidos. E a gente diz que isso é coisa do passado. Isso é coisa de quem quer ir para o céu hoje. De quem educa filho hoje. Ora, eu não tive, vamos dizer lá, né? Graças a Deus eu tive, mas vamos dizer, né?
os casais que não viveram isso, não viveram castidade no namoro, não fizeram essa escolha, nem sabiam que tinha essa escolha para fazer, nem sabia que era possível e que Deus queria ainda. Quantas pessoas o pai e a mãe botam uma cama de casal dentro de casa, os filhos dormir junto com os namorados, com as namoradas, quanto católico fazendo isso, pelo amor de Deus. Ai, eu não posso nem falar o que eu penso. Eu não posso falar o que eu penso, que essas coisas me fervem o sangue. Isso me ferve o sangue. Fui eu que te provoquei, mas eu sabia que tu E ia aí, mandar Kátia, bem. pensa só, tá? Agora eu já fiz tudo errado. Agora eu quero Deus, Jéssica. Já namorei errado, tudo. Agora, cara, esses valores precisam ser passados para os filhos. Certo. Esses valores precisam ser passados para os filhos. Meu filho e minha filha têm que saber que tem que viver uma vida de castidade. Só que, gente, castidade se constrói desde aquilo que o meu filho vê numa rede social, misericórdia. Meu filho vai ver TikTok. TikTok! Não dá, não tem castidade ali tem. Gente, eu me coço. Mas assim, ó, você tá pagando pro seu filho ir pro inferno. Tá comprando ticket de entrada. Tá pavimentando a estrada pros filhos ir pro inferno. Pros filhos ir pro inferno. Você tem noção do que é inferno? Não, não tem noção do que é inferno. Porque se tivesse noção do que é inferno, a gente se descabelava para criar os filhos diferentes. Não é uma questão, gente, da gente ser... isso é ultrapassado. Não, isso é a verdade. Isso é que traz sentido. Olha para a vida da juventude hoje. Não, olha para a juventude de décadas atrás, quando eles tinham sentido. O inferno já começa aqui, né? Porque daí começam todos os vícios sexuais, todas as perturbações mentais. Sabe quando é que começava a pornografia décadas atrás, na nossa geração? A pornografia começava a partir dos 12 anos para cima. Não, os menininhos lá, 11, 12 anos. Sabe quando é que está começando agora, nessa geração? Essa geração tá vendo pornografia dos 6 em diante. Tá louco. Não tem mais diferença entre homem e mulher. Porque antigamente você tinha que ir para a escola, para um lugar, conseguir uma revista que um amigo tivesse que pegou do pai. Agora, tá na palma da mão. Tá na palma da mão. É muito sério. E como que eu tô criando para os meus filhos? Como que eu tô criando os meus filhos? Como que eu tô educando os meus filhos? Eu trabalhei em balcão de livraria durante um ano. Um ano não, uma temporada, um verão. Aqui na praia. Eu era ainda adolescente, daí a gente trabalhava por temporada, assim, no verão, né? E eu lembro, quantas vezes eu lembro de chegar o pai com o filho e o filho ir lá, o pai pegar a revista, tá? Revista pornô, comprar as baixarias, tudo, chegar no balcão, pagar na nossa frente e dar pro piazinho. Tá aqui, meu filho. Orgulhoso. Mostrando pra gente o orgulho daquele filho. Pagando pro filho ir pro inferno. Hoje a gente faz com celular e sem nem se dar conta. Tem noção do que os filhos estão vendo pro celular? A vocação nossa é a santidade e é a responsabilidade nossa. Depois que meus filhos fizerem 18 anos, é com eles. Aí é com eles. Mas enquanto morar debaixo do meu teto, dentro da minha casa, enquanto que eu pago as contas, e esse discurso eles já ouvem, eles ouvem várias vezes, que eu sou bem mãe, né? Aqui vai ser do meu jeito. Missa domingo, que é inquestionável, incontestável. Não tem, é decreto. Tem coisa dentro de uma casa que é decreto. Vamos rezar o terço, é decreto. Não tem, não quero, não tem essa. Decreto. Quer ir pro céu, meu filho? Quer ir pro inferno? Aqui em casa a gente trabalha para ir pro céu, né? Agora eu fico assim, né? Mas eu sou mais doce, gente. Eu sou mais doce. Quando eu tô assim, e é por esses mesmos motivos que a gente não desiste do nosso casamento, do nosso cônjuge. Porque se tem um princípio pro casamento, é que a função espiritual do casamento, a gente vai ter uma função psicológica, vai ter uma função humana, tá? Essa função espiritual do casamento é levar o outro para o céu. É a salvação do outro. A salvação do João tá na minha mão também. É claro que ele tem a responsabilidade espiritual dele. É claro que ele tem. E nessa eu não posso interferir. Eu posso interferir nessa responsabilidade espiritual com a minha oração. É joelho dobrado no chão, né? Eu como esposa, serviço, amor, silêncio. Quanto que a gente faz silêncio ajuda muito mais do que falar, gurias do céu. Oração. Honrar o meu marido, né? Da mesma forma, o marido tem os deveres para com a esposa do mesmo jeito. Agora, deu errado. O marido saiu de casa, o casamento tá um caos. Eu não vou desistir porque deu errado.
Por quê? Porque a alma dele, essa alma é eterna e é responsabilidade minha. Eu não vou deixar ele para trás. Vou falar isso, Kátia, daí a gente vai rezar, porque senão esses assuntos ficam muito doidos. Eu já falei várias vezes sobre esse exemplo, né? Que há anos atrás, esses dias eu vi que foi, eu acho que eu fiz uma anotação que foi em 2015, que foi um dia que de manhã que eu estava rezando, e Deus me deu uma palavra que foi Índio Pataxó. No início eu não entendi. Não entendi nada, né? Deus, de onde veio isso? Fui pesquisar para pensar por que Deus estava colocando na minha memória essa expressão, esse nome, Índio Pataxó. E aí fui pesquisar lá e achei uma história e entendi que Deus estava falando comigo naquela história, assim, né? Naquela história não, naquilo que eu li. Que os índios pataxós, né, tinham uma tradição de fazer algumas provas, né, inclusive de habilidade física, para saber se eles estavam aptos para o casamento, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, né, que queriam casar, eles tinham que passar por provas, por um teste que era físico, né? Que era carregar uma tora de madeira nas costas, né? E caminhar por um certo trajeto. E eles, dando conta daquilo, podiam, né? Estavam aptos nesse teste físico. E a explicação para isso, ela é muito simples, né? É que se os dois estivessem na mata, por exemplo, né? Saíram para caçar, para catar alguma coisa, e ali um fosse picado por uma serpente, né? Ou se machucasse, um era responsável pelo outro e teria que, naquele momento, colocar o outro nas costas e voltar, né? Teria que ter essa aptidão física de botar o cônjuge nas costas e trazer de volta. E aí eu entendi aquilo de maneira espiritual, que há momentos da nossa vida espiritual, da nossa vida conjugal, em que o outro, cara, ele é ferido, sabe? Ele é picado pela serpente do pecado do mundo, sabe? E ele entra num egoísmo, numa cegueira espiritual que é impossível de ele viver o casamento do jeito, sabe? Ele tá realmente... A gente olha e pensa assim, acabou, tá morto pra graça, tá morto pro matrimônio, não tem mais jeito aqui. E é nessa hora que a gente, que tem consciência, que deseja lutar, a gente não abandona pra morrer no meio da mata, não abandona pra morrer envenenado. Entende? O pecado picou, o adultério picou, o erro, o egoísmo picou. O que eu vou fazer? Botar nas costas e carregar. Como que eu carrego nas costas? Rezando, jejuando, não desistindo desse casamento, tem postura correta. Hoje eu coloquei ali, né, sobre a gente buscar em Deus a postura correta. Existe uma forma de falar com esse marido. Existe uma forma de agir com esse marido, né? Que vai fazer com que a graça de Deus chegue de maneira mais fácil ao coração dele. Porque às vezes, Kátia, quando a gente quer fazer do nosso jeito, o nosso jeito também tá meio contaminado. O nosso jeito também tá cheio de raiva, cheio de ira, cheio de mágoa. Então a gente precisa abandonar o nosso jeito e receber aquele jeito que vem do Espírito Santo. Senhor, aqui eu quero ser guiada por ti. Como eu devo agir? Como eu devo falar? Meu coração tá dilacerado. Tá dilacerado. Mas mesmo com o coração dilacerado, eu escolho ser Índia Pataxó. Vou colocar nas costas e vou andar. Quanto tempo? Tem prazo de validade? Daí eu me pergunto, quando a gente foi diante de Deus, casar e prometer, a gente fez uma promessa que dizia assim, ó, durante 10 anos, se alguma coisa der errado, vou rezar por 1 ano e esperar. Não deu certo. Essa foi a promessa? Não foi. Não foi essa. Eu sei que é contraditório diante do mundo, mas eu tô me lixando pro mundo, gente. Nós estamos falando de céu, nós estamos falando de santidade, a gente tá falando de Nós estamos numa Salvador novena. das almas. Eu tô na novena. Eu não tô na novela das 9. Ô, Jéssica, eu cantei muito casamento na minha vida, né? Eu parei ali na morte da minha mãe, depois da morte da minha mãe, cantei pouco, só de alguns amigos, mas eu cantava muito, assim. E eu gostava de prestar atenção no olhar dos noivos. Porque tinha noivo que eu sabia que já morava junto e quando chegava a olhar, não conseguia olhar. Não conseguia olhar no olhar, que coisa estranha, né? Porque eu sempre via que quando tu consegue olhar pra pessoa, há uma entrega ali, né? Tô desarmada, tô olhando nos teus olhos com sinceridade e tudo. E de tu pensar que aquela pessoa
tá ali diante do padre, né, que tá representando Deus, e tô dizendo assim, eu tô assumindo, Senhor, que eu vou carregar isso aqui a minha vida inteira. Eu vou ser responsável por isso. Tem coisa mais linda que isso? Eu vou ser responsável por ele. Tá, mas se ele ficar doente, se ele ficar pobre, e se ele ficar triste, e se ele... Não, eu aceito isso. E a outra pessoa, tu imagina, a outra pessoa se sente segura porque tem alguém por ela. Na falha também. Só Exato. que isso também não passa na novela da Globo. Isso está Não tá no passa. catecismo, Não isso está no que a passa. igreja ensina. Então, Tá na eu vida penso, dos né, que já santos. tem que vir lá do namoro. Eu tô disposta, não tô disposta a passar qualquer coisa com essa pessoa e ser o suporte para essa pessoa, sim ou não? Exatamente. É que o nosso amor, né? O nosso amor, ele é imperfeito, né? Por isso que nós precisamos de Deus no centro do nosso casamento. Porque é só com Deus no centro do casamento que a gente consegue ter um amor, né, um pouco mais purificado, um pouco mais santificado, né? Porque o amor que fala lá em 1 Coríntios 13, que eu adoro ver também nos casamentos que eu vou, quanto casal que coloca aquilo ali, eu fico pensando, vocês não têm noção, vocês não têm noção. Tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, paciente, não escandaliza. Vocês têm noção qual é o nível de amor? Esse é o nível de amor. Tudo suporta. Como tudo suporta? Não, eu não suporto. Tudo suporta. O amor que vem de Deus. 1 Coríntios 13. Hino à caridade, hino ao amor. Que a gente adora botar nos casamentos lá. Ali é o amor verdadeiro. Aquele ali é o amor verdadeiro. E esse é o tipo de amor que a gente promete para Deus. E que a gente, só com a ajuda do Espírito Santo. Só com a ajuda do Espírito Santo. Não é porque também o meu casamento vai mal, Kátia, que eu não vou buscar esse amor, sabe? Quando o meu casamento vai bem, eu tenho amado o meu cônjuge, isso é santificar o casamento, sabe? Isso é buscar a minha santidade. Às vezes, a gente vê um casamento que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Mas quanto já falta, tudo bem assim, quanto já falta de respeito, de doação pelo outro, de conversa, de interesse. O quanto os interesses são próprios. E o amor verdadeiro de 1 Coríntios 13 nunca busca o seu próprio interesse. Nunca busca. E aí, a gente que é casado e que busca ser santo, de vez em quando tem que parar e ir lá para 1 Coríntios 13 e olhar, eu tô amando desse jeito? Esse aqui é o amor que eu tô entregando? Esse é o amor que eu quero receber. Isso é fato. Todo mundo quer receber esse amor. Mas é este amor que eu estou entregando para o meu cônjuge, né? Então, só o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhum destes bens a nossa alma recebe, nem a consciência disso. Porque eu sei que simplesmente para aceitar, Kátia, o que nós estamos falando aqui, o tamanho de resistência que existe na mente de um monte de gente, né? Na mente, nas emoções, a gente está armado contra Deus. O mundo nos armou contra Deus. O mundo nos armou com argumentos, com sentimentos, com conceitos contra Deus, contra a santidade, contra a Santa Igreja. Nós fomos formados para ser o oposto do que Deus nos sonhou para nós. A nossa formação toda, da nossa infância até hoje, a gente é bombardeado diariamente para ser o oposto do que Deus quer de nós, né? A nossa decisão em ser santo é justamente de eu vou buscar o que Deus quer para mim, né? Então eu vou tapar os meus ouvidos, eu vou tapar os meus olhos para tudo que não importa. A gente tem que ir cortando tudo isso, fazendo escolhas. E no começo, muitas dessas escolhas doem, porque cortam lá na nossa carne. Depois de um tempo, aquilo não dói mais. A gente começa a enxergar conforme tu vai crescendo na vida espiritual. Cara, igual São Paulo fala, né? Tenho tudo, né? Não dou valor. Isso aqui não tem valor nenhum mais. Porque muito mais eu ganho em Cristo, muito mais eu ganho no conhecimento de Deus, né? Quanto mais perto do Senhor a gente tá, mais perto a gente quer ficar. Quanto mais longe a gente tá, né? Geralmente mais longe a gente quer ficar, né? Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, né? Discernimento, para que a gente consiga entender tudo que o Senhor trouxe para nós hoje, né? Jéssica, assim, eu tava pensando agora também como é importante, por isso que a gente forma a igreja.
estar próximo de pessoas que querem o mesmo que a gente. Sem Porque dúvida. senão a gente se enfraquece. Sabe que eu conversei com um amigo meu essa semana e ele não é de fé. E eu falei alguns posicionamentos meus. Ele falou assim, vou te dizer uma coisa. E eu pensei, lá vem ele. Não muda. Não muda. Tu tem esses valores? Não muda. Mas é raro? É raro. Então a gente tem que estar cercado. E por isso que existe a igreja existe. E É a até, comunidade sabe das o que pessoas que acontece? pensam. No momento que tá tudo bem, no momento que tá tudo bem, que a gente tá andando muito bem e que os nossos valores não estão em conflito tão direto, a gente vai indo. Agora, quando bate aquele sofrimento na nossa vida, ou aquela provação em que aquilo que a gente acredita é posto à prova, é aí. É aí que a santidade tem que ser manifestada. É diante da escolha do eu vou sustentar minha posição aqui, como por exemplo, essas mulheres estão passando agora. Não, eu vou sustentar, que eu vou continuar casada com esse homem, então eu vou rezar por ele pro resto da minha vida, voltando ele para casa ou não. Eu vou sustentar aqui. Diante dessa outra aqui, eu tenho uma grande oportunidade se eu pecar. Eu sustento a santidade. Eu sustento aqui. Ao longo da nossa vida a gente vai sendo provado assim, né? Mas como é bom a gente ser aprovado diante de Deus. Deus nos livre, Kátia. Nós sermos reprovados. Amém. Nós chegarmos diante do Senhor e dizer, afastai-vos de mim. Eu não conheço vocês. Não te conheço. Mas eu preguei, eu cantei, eu rezei, fiz novena. Não sei quem tu é, não fez minha vontade. Eita, não quero, Senhor. Vamos rezar, né? Vamos rezar, que nós falamos demais hoje. É para compensar, que ninguém está entendendo o que está acontecendo nesse momento. Que a Kátia faltou ontem. Aí hoje a gente teve que compensar, porque daí nós estávamos com saudades, né, Kátia? Você teve que falar a Kátia por ontem e por hoje. E eu falei que que a gente não tinha combinado, mas que eu sabia que ela era capaz. Tá, e deu show. Graças a Deus. Deus defenda. Senhor, nós te agradecemos grandemente. Obrigada. Por essa novena, por este momento de partilha, Senhor. De partilha da nossa fé, de nos colocarmos diante de Ti para rezar. Nós queremos clamar, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia da nossa geração. Amém. Senhor, tem misericórdia, Senhor, da geração dos nossos filhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos tão afastados da santidade, Senhor, da verdade, da Tua vontade, da pureza, Senhor, da castidade. Senhor, nós estamos tão longe, a nossa mente, o nosso comportamento foi formado, Senhor, foi forjado tão longe da Tua graça, Senhor. Tão afastados dos Teus princípios, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, envia sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Vem nos dar a graça, Senhor, de conhecer a verdade e escolher a verdade. Nos dá essa graça, Senhor. A Tua palavra nos diz que é preciso nascer de novo, Senhor. Não é isso que nós desejamos, Senhor, nos faz nascer de novo. Pela graça do Teu Espírito Santo, nos traz uma vida nova, Senhor. Nos traz vida nova. Nos traz uma nova visão a respeito da nossa vida, Senhor. Do nosso papel, da nossa vocação, da vocação dos nossos filhos. Senhor, vem em nosso socorro, amplia a nossa visão, nos tira da cegueira, nos tira desse lugar de teimosia, Senhor, de resistência à Tua palavra, ao Teu Evangelho, de rebeldia à Tua voz e ao Teu Evangelho. Senhor, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, tem misericórdia de nós, Senhor. Quebra a dureza do nosso coração, Senhor. Troca o coração de pedra do nosso peito por um coração de carne. Amém, Senhor. Coloca dentro de nós a Tua graça, Senhor. Vem, Espírito Santo, Tu que habita no nosso interior. Vem manifestar a Tua graça em nós. Vem nos convencer. Vem nos convencer a respeito do pecado, da justiça. Vem, Espírito Santo, e nos convence. Vem, Espírito Santo, e nos guia para uma vida nova. Nos traz desejo de santidade. Nos traz desejo de santidade, Espírito Santo. Nos traz garra, fortaleza, força para lutar, coragem para lutar. Tira do nosso peito todo medo de perder, todo medo de ser humilhado. Muda nossos valores, muda nossos conceitos, muda nossos princípios, Espírito Santo. Está tudo tão trocado dentro da nossa cabeça, está tudo tão invertido. Vem em nosso socorro, Espírito Santo, nos ordena os nossos valores, ordena os nossos afetos, ordena os nossos princípios, os nossos conceitos, nos traz entendimento
entendimento e amor da Santa Igreja, dos santos mandamentos, dos sacramentos. Vem Espírito Santo em nosso socorro, dá-nos desejo de céu, vontade de céu. Que o desejo do céu seja o maior desejo da nossa alma, da maior busca da nossa vida. Amém, Senhor. Que em tudo que nós fizermos, seja esse o nosso objetivo, a santificação, a busca do céu, agradar o teu coração, alegrar o teu coração, consolar o teu coração, Senhor. Nos dá essa graça, Senhor, nos dá essa visão. Nós queremos te entregar, Senhor, também todas as intenções da nossa novena. Todas as pessoas que têm se confiado às nossas orações, todas as caixinhas, Senhor, todos os pedidos nas caixinhas. Queremos colocar, Senhor, a saúde das gestantes e de seus bebês e te pedir, vem Espírito Santo sobre todas as gestantes e seus bebês. Traz a saúde, Senhor. Traz a graça de saúde, de bons partos, Senhor. De uma formação perfeita dessas crianças. Nós te pedimos toda a tua graça, Senhor, a graça do teu Espírito Santo sobre as gestantes e seus bebês. Pedimos, Senhor, sobre todas as crianças enfermas, seus pais, seus cuidadores, sobre todos os enfermos, nós clamamos. Vem Espírito Santo, restaura a saúde física, espiritual, emocional. Traz fortaleza, Espírito Santo, nós clamamos a tua graça. Sobre todas as mulheres que desejam engravidar, todos os casais que têm sofrido nessa espera, que têm pedido essa graça. Vem Espírito Santo. Entregamos todos os casais, as famílias que estão na angústia, na espera da fila de adoção, que têm pedido por essa graça. Vem Espírito Santo, apressa o tempo. Vem Espírito Santo, abre as portas, alcança essas famílias. Pedimos por todos aqueles que estão desempregados, endividados pela vida profissional de cada um que tem pedido nessa novena. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, abre as portas de graça, vem Espírito Santo e abençoa, traz de volta o ânimo, tira todo o desânimo, tira toda a tristeza, toda a revolta, toda a ira pela vida profissional que não vai bem. Vem Espírito Santo, traz novas soluções, criatividade. Vem Espírito Santo. Pedimos, Espírito Santo, a tua graça de maneira muito especial por todos os casamentos, todos os casais que necessitam de reconciliação, aqueles que já estão separados, aqueles até que já estão vivendo em outro relacionamento. Nós colocamos aqui diante de ti, Espírito Santo, e declaramos que para Deus nada é impossível. Amém. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Nós clamamos, vem Espírito Santo restaurar matrimônios. Vem Espírito Santo restaurar amor conjugal. Vem Espírito Santo restaurar famílias. Clamamos também de maneira muito especial, Espírito Santo, aquela que é a tua especialidade, toca o coração dos pecadores. Nós te pedimos sobre todos aqueles que nós temos clamado pela conversão, os filhos que têm rezado pela conversão de seus pais, os pais que têm rezado pela conversão de seus filhos, toda a libertação de vícios necessária, Espírito Santo. Aqueles que são os únicos nas suas famílias a clamar, a pedir, a buscar a Deus, nós clamamos, restaura as forças destes que são os únicos a buscar e traz a conversão das famílias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, arruma meios, tu és especialista, tu és o especialista. Tu és especialista em trazer para Cristo. Vem Espírito Santo, vem sobre todos que nós temos orado. Pedimos sobre todos aqueles que estão enfermos na ansiedade, na depressão, nas doenças emocionais e psíquicas, todos aqueles que estão sofrendo as dores de traumas, que necessitam de cura interior. Vem Espírito Santo e restabelece a saúde, restabelece a ordem no interior, na mente, no corpo, nas emoções desses irmãos e irmãs. Vem Espírito Santo e traz toda a cura, toda a restauração necessária. Nós entregamos todas as nossas intenções, todas as pessoas que se recomendaram as nossas intenções. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Amém. Eu quero colocar uma intenção ainda, Jéssica, que é a Hélia, que fez a novena com a gente até ontem. Hoje ainda recebi de uma participante da novena, né, o questionamento se ela tinha tido notícias do esposo, né?
E desde janeiro o esposo da Elia tinha desaparecido. Desde então a família, né, foram muitas buscas, corpo de bombeiros, polícia, e ninguém tinha informações. E ela entrou na novena com a gente e pedia todos os dias nas caixinhas. Todos os dias ela pedia. Por Eu notícias tenho até do pedido nos esposo. stories que todo mundo Exato. passasse, rezasse uma Ave Maria, né? Ontem tu pediu, né? E ontem à tarde foi localizado o corpo dele. Então, hoje ela pediu oração pela alma dele e pela família, né? Eles estão muito abalados, queriam encontrá-lo com vida, obviamente. Eu creio na misericórdia do Senhor para o Gilmar. Ele era um voluntário, um servo de Deus, né? Enfrentou um momento difícil e por fim tirou sua vida, mas eu creio na misericórdia. O catecismo nos diz isso para não julgar e confiar na misericórdia, porque só Deus sabia o sofrimento daquela alma, né? E a sua esposa se manteve firme até hoje. Isso me marcou. Eu queria aqui elogiar publicamente o testemunho da Elia, porque desde o primeiro momento em que ele desapareceu, eu já a vi na missa, amparada ali pelos irmãos cursilistas, e ela permaneceu pedindo ao Senhor, e o Senhor, eu creio que nesses dias de novena, preparou o coração dela para esta notícia e para este novo tempo agora, né, de luto, e também o Senhor revelou onde ele estava, né? Então, mesmo que tenha sido uma notícia muito dolorosa, nós louvamos a Deus, porque ela precisava dessa notícia e ele precisava de um sepultamento digno. Exatamente. Então, nós já temos uma grande graça desta novena. Não era o desfecho que nós esperávamos, mas era necessário que isso tivesse um desfecho. E o Senhor veio com misericórdia. E eu tenho assim muita confiança que o Espírito Santo vai dar graça para ela retomar sua vida, né? Tocar sua vida adiante. Ela é jovem, 40 anos. Tem seus filhos, tem o seu ministério na igreja, que é muito bonito. É uma mulher santa. É um testemunho para nós. Então, agradecer. Aqui a Lili botou, quando eu vi que tinha localizado, lembrei dela aqui conosco. Exato. Muitas pessoas rezaram, então nós vamos continuar até a conclusão da novena e depois também pedindo ao Espírito Santo, que é o Divino Consolador, né, que esteja com ela e crendo que o Senhor acolheu o Gilmar na misericórdia infinita. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Deus seja louvado. Vou fazer o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fiquei Amém. esperando para não atropelar. Com as duas, uma esperando pela outra. Feito, Kátia Kiss. Feito, até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe. Deus abençoe.